Eu estou aqui super aquecida com esse fogo aqui atrás de mim, nesse frio da Inglaterra. Para mim, isso é um conforto, mas para muita gente aí, esse fogo representou destruição de conhecimento e mordaça. Quer saber de que livro que eu vou falar hoje? Vem comigo, roda a vinheta. Olá, que saudade! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E para não perder o costume, você que é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e ficar por dentro do conteúdo aqui do canal que eu faço com muito carinho. E para quem está acompanhando aí a minha jornada de mudança para Manchester, na Inglaterra, eu conto que eu já encontrei o meu cantinho, o meu lar, né? Conseguimos alugar aí a nossa casa, então nós estamos aqui já instalados. Foi um processo meio burocrático, né? Meio longo, mais longo aí do que a gente estava esperando, mas é porque o mercado aqui em Manchester está muito aquecido. Então a gente olhava uma casa, gostava de uma casa de manhã, de tarde a casa já tinha sido alugada. Enfim, eu tô só compartilhando isso com vocês, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês e tem gente que tá aí me acompanhando nessa jornada. Então é isso, já estou aí na minha casinha muito feliz. Hoje então nós vamos falar de um livro incrível que eu adorei a leitura, que se chama Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E eu vou me apropriar aqui das palavras dele. Esse livro, ele não pode ser tratado de forma nenhuma como uma ficção científica, porque na verdade é uma distopia que não pretende falar mal de um futuro aí que não deu certo. Na verdade é uma forte crítica do passado e do presente no qual ele foi escrito, né? E que com certeza reflete nos dias de hoje, porque esse livro foi escrito em 1953. E eu também acho que, pelo menos as distopias que eu já li, elas são uma forte crítica ao passado e ao presente no momento que elas foram escritas, né? São críticas fortes, severas sobre isso, tem uma questão política muito forte e que reflete nos dias de hoje mesmo. É incrível como a gente vê livros que foram escritos lá no meio do século passado e que conseguem ser atuais até os dias de hoje. Mas antes aí de eu continuar falando aí a fundo dessa história, eu gostaria de falar com você sobre a minha lista de transmissão do WhatsApp. Se você quiser ser um livreiro comigo, vou deixar aqui o número do WhatsApp e no box de descrição também tem o link. Vem caminhar mais pertinho de mim, tá? Tô te esperando. Vamos lá então, vamos falar desse livro difícil de aceitar, essa realidade difícil de engolir, mas que é um livro assim, pra mim é um livro essencial, né? A leitura é super essencial aí para todo mundo. Imaginem vocês então um cenário onde o livro é proibido. Na verdade, para nós leitores apaixonados, a gente não consegue nem imaginar, é um universo inimaginável mesmo e que a gente tem que combater muito, né? Porque é uma questão que é tirar a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade criativa e fazer a gente parar de pensar um pouco também. No universo dessa história, então, a leitura é algo que é ilegal. Então, as pessoas não podem ler, elas não podem ter livros em casa. As pessoas que são encontradas com livros em casa, esses livros são tomados e são queimados. E o título do livro tem tudo a ver com essa história. Na verdade, Fahrenheit 451, que é o título, e é justamente a temperatura de combustão do papel. Então, 451 graus Fahrenheit é justamente a temperatura para se queimar papel. Aqui nessa história, então, existem os bombeiros e tem personagens principais bombeiros nessa história. Tem um especificamente que é fundamental para essa história e ao contrário do que da função que a gente conhece, né, que o bombeiro exerce, eles nessa história servem, ao invés de apagar o fogo, eles servem justamente
para atear o fogo, para colocar fogo nos livros. Então, o conhecimento, o saber nessa sociedade é proibido. As pessoas não podem saber, elas não podem conhecer as coisas, elas não podem ter conhecimento, justamente para que se evite que elas tenham a noção do quão controladas elas são, né? Do quão controladas elas estão por aquele sistema ali que elas vivem. Existe então um personagem principal aí, um bombeiro, que ele é o responsável, um dos responsáveis ali por atear o fogo nos livros, né? E ele tem uma esposa, e essa personagem é a clássica personagem que é completamente controlada por esse sistema e completamente alheia a qualquer coisa ao seu redor. E ela passa o dia vendo e participando da televisão. Isso mesmo, porque ali nessa sociedade tem uma espécie de televisão interativa, um reality show em que as pessoas podem participar ali da condução desse programa. Então ela é uma viciada aí nesse programa de TV que ela passa o dia inteiro ali, alienada do resto do mundo. E é justamente essa estratégia daquele sistema ali naquela sociedade. Alienar as pessoas com uma espécie de entretenimento que elas consigam se viciar e participar desse reality show. Então, tudo que é oferecido ali para aquelas pessoas é justamente esse entretenimento que é como se fosse uma coisa bitolada para que as pessoas ficassem consumindo aquilo e não consumissem outro tipo de conhecimento, outro tipo não tivesse outro tipo de atividade, né? Aquilo ocupava o tempo inteiro das pessoas e fazia com que elas não precisassem fazer esforço mental nenhum. Então, não existe ginástica ali no cérebro, né? Elas ficam ali alienadas, vendo e consumindo aquele programa que é justamente construído para aliená-los. E as pessoas, elas simplesmente não conseguem formular as próprias reflexões e muito menos questionar aquilo tudo que elas viviam. E num momento determinado dessa história, é importante a gente ressaltar então o encontro desse bombeiro com uma outra personagem que passa ali rapidinho para essa história, mas que tem importante, né, papel ali nessa história, a Clarice, que ela vai colocar então um pontinho ali de dúvida, um pontinho de questionamento na cabeça desse personagem que é o bombeiro. Então ali é o suficiente para que ele comece a rever questões inclusive ideológicas. Outra coisa que é interessante que é passada nessa história é que o livro, né, o livro físico, ele é tratado ali desde o início como algo muito nocivo para a sociedade. Essa é a imagem que esse sistema coloca, né, para essas pessoas, para os bombeiros principalmente, porque para os bombeiros conseguirem trabalhar, exercerem ali a sua função sem nenhum tipo de questionamento, a imagem do livro, ela é passada como nocivo, como algo quase que demoníaco, assim, alguma coisa que prejudicasse muito uma sociedade. Então, isso era colocado de tal forma na cabeça, principalmente dos bombeiros, para que eles conseguissem ali exercer a sua função de queimar todos aqueles livros que eles encontrassem pela frente. Para esse sistema aí, dessa sociedade, os livros, eles são realmente nocivos para o bem-estar dessa sociedade, né? Então existe uma preocupação ali de que as pessoas estivessem sempre muito bem, sorrindo, sem questionarem nada. Então o livro poderia ser uma ferramenta ali para trazer um certo incômodo nas pessoas e um certo incômodo nessa sociedade, trazendo reflexão, trazendo questionamentos. Então aquilo era muito importante para o sistema que aqueles livros fossem queimados. Então, quando esse personagem, o bombeiro, ele ficou com essa duvidazinha na cabeça, ele resolveu conversar com o seu chefe.
E essa conversa, ela é muito reveladora no livro, inclusive para a gente entender o porquê que aquela sociedade passou a queimar os livros. Então é muito importante que a gente veja aí nessa conversa o que esse bombeiro vai absorver aí desse papo com o chefe. E há ainda, né, quem diga que esse anseio de queimar os livros partiu justamente, foi uma demanda justamente da sociedade daquele livro, da nossa, eu colocando ali vendo algumas semelhanças com a nossa realidade. Mas, na verdade, partiu essa demanda, segundo essa conversa, esses questionamentos que surgiram, essa demanda partiu, então, da própria sociedade. Se existe um livro que pode te deprimir, contando histórias tristes, histórias que te fazem sofrer ou que te fizeram sofrer de alguma forma, para que eles precisam ser lidos, né, dentro aí desse pensamento dessa sociedade? Então, só que as implicações são muito mais profundas, né? Na verdade, eles passaram a queimar os livros justamente porque os livros estavam confrontando o pensamento e as ideias daqueles que controlavam a sociedade, dessa maioria aí que controlava essa sociedade, né? E as minorias que se curvem. Passa-se a queimar, então, qualquer livro que perturbe ali a essa maioria, né? Que mostre para as minorias o quão desprivilegiadas elas são perante o sistema. Então, queime logo esses livros. Incrivelmente, essa história foi escrita em 1953. E, repetindo aí, como o próprio autor disse, isso é uma crítica não ao futuro, na verdade, não pode ser caracterizado como uma ficção científica, é uma crítica ao passado e ao presente. Não é assustador, então, pensar que essa história foi escrita há 70 anos, há mais de 70 anos, e continua sendo extremamente atual? Enfim, não vou contar mais sobre essa história para que você não perca aí a deliciosa descoberta dessa leitura, o delicioso sabor dessa leitura, para eu não dar spoilers para você, se você não conhece essa história ainda, né, porque é um livro já muito famoso, é um clássico aí das distopias. Então, se você não conhece, eu vou parar aqui para não te prejudicar na sua experiência de leitura. Só posso dizer que eu super indico e está aí na lista das minhas distopias favoritas. Na verdade, é um gênero que eu gosto muito, muito, muito. De uma forma sutil, ela mostra, as distopias mostram pra gente muita coisa do nosso dia a dia, muita coisa do nosso sistema, muita coisa da nossa vida mesmo. Então, eu gosto muito desse gênero. E por meio da ficção. E o que é maravilhoso, né? Comente aqui embaixo, então, se você já leu esse livro, se você gostou dessa leitura, qual é a distopia preferida e qual outra distopia que você quer que eu faça resenha aqui no canal para vocês. Deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler a opinião de vocês, as indicações, e eu tento segui-las assim da melhor forma que eu consigo. Não se esqueça de dar um like no vídeo se você gostou, isso é muito importante para o canal. Compartilhe o vídeo com os amigos para fazer o canal crescer cada vez mais, para me ajudar aí nessa luta. E caso você queira adquirir esse livro ou qualquer outro livro, né? Aproveitar que a Amazon está aí numa semana no esquenta aí da Black Friday, vários títulos de livros estão com super desconto. Utilize aqui o meu link, que é uma forma que vocês têm de ajudar muito o canal. Vocês não pagam nada mais por isso e uma pequena comissão vem aqui para mim. Combinado? Muito obrigada por você ter ficado até aqui no vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.